Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Muito obrigado pelo convite da casa de estarmos aqui falando sobre um assunto muito legal, muito interessante, pertinente para todas as casas espíritas. Antes de eu começar o estudo, de me apresentar, já peço desculpas, porque como eu estou gravando este vídeo no período da manhã, o prédio onde eu moro está em obras, então vocês vão ouvir de vez em quando algumas marteladas e algumas maquitas aí por trás. Mas espero que todo mundo consiga me ouvir e vamos seguir o nosso estudo. Bem, meu nome é Matheus Sprovieri, conhecido no movimento espírita carinhosamente como Zão, é uma abreviatura carinhosa de Mateusão. E eu trabalho no Grupo Espírita Luz e Fraternidade, Senador Camará, e no Centro Espírita Pedro de Alcântara, em Bangu, ambos do 29º selo. No GELF, eu sou coordenador da juventude, e no CEPA, eu sou evangelizador da juventude. E hoje nós vamos falar justamente sobre o evangelizador juvenil, o evangelizador de mocidade, ou de grupo jovem, né? Cada casa aí tem uma nomenclatura, mas todas convergem para o mesmo trabalho, que é o trabalho de evangelização da juventude. E para a gente começar a falar sobre evangelização juvenil e quem é o evangelizador juvenil, vamos traçar um pequeno perfil sobre o jovem. Quem são os jovens que a gente trabalha? E de que forma a gente lida com eles, né? Que é o nosso trabalho. E de que forma a gente passa os ensinamentos, né, do Evangelho e da doutrina espírita também. Então vamos lá, né? Quem é o jovem? Vamos começar por esse ponto. Os estudos sobre jovens, assim, os artigos que eu dei uma olhada, algumas coisas que eu procurei para traçar esse perfil são muito divergentes. Um estudioso fala uma coisa, o outro fala outra, até mesmo com relação às idades onde estão inseridas os grupos de juventude. Cada artigo fala um negócio diferente. Então, o que ficou claro é que o jovem é uma pessoa que possui a idade entre a infância e a fase adulta. E essa transição da infância para a juventude, né, e da juventude para a fase adulta, ela é muito relativa. Então, tem gente que consegue sair da infância para a adolescência e da adolescência para a fase adulta em uma determinada idade, o outro indivíduo em outra idade, enfim. Então, fica muito relativo essa passagem. É muito difícil ter uma exatidão sobre a extensão da juventude por conta de maturidade da pessoa, por conta das relações sociais e culturais da pessoa e outras coisinhas que influenciam nessa mudança de fase. Então, por exemplo, a gente pode ter uma pessoa que sai da infância para a adolescência aos 11, outros aos 15, isso pelas questões que aquele indivíduo passa, e da adolescência para a fase adulta, tem gente que já passa logo, ainda menores de idade, né? Segundo a lei, menor de idade é quem tem menos de 18 anos. Então, tem gente que já passa da fase da adolescência para a fase adulta com 16, 17 anos, outros com 21, 22 anos, ou seja, isso vai variar muito da rotina, das circunstâncias, do dia a dia, das coisas, das experiências pelas quais aquele indivíduo passou, enfim, então varia muito. Agora, todos os artigos que a gente vê que fala sobre jovem,
numa coisa todos concordam, que os jovens de hoje, né, dos anos 20 do século XXI, são diferentes dos jovens do século passado e da década passada, e das décadas passadas. A linha de diferença ela é significativa. Um jovem do final dos anos 90, do início dos anos 2000, que foi a época na qual eu fui um adolescente, 1997 até 2001, 2002, ela é muito diferente hoje da faixa de juventude de agora, de 2018, 19, 20, 21. É muito diferente. Os contextos são outros. Ah, as pautas com relação às discussões e a juventude são outras, as preocupações, muitas delas são outras. Claro que de lá para cá muitas coisas permaneceram iguais. Mas, assim, os contextos são outros, né? E assim, o que os jovens de hoje eles procuram, eles enfrentam, quais as dificuldades que eles passam e que em alguns momentos eles venham a procurar a evangelização juvenil, os evangelizadores de mocidade, enfim, né? Então, assim, esse período de adolescência, de juventude, né, e de ser jovem, ele traz muitas coisas boas. E traz algumas descobertas muito interessantes, são muito legais, enfim, traz muita coisa boa, mas também pressupõe algumas dificuldades. Por que a gente coloca aí que pressupõe algumas dificuldades? Porque a juventude é uma fase em que são necessárias algumas tomadas de decisões importantes para a vida, em todos os setores que aquele indivíduo vive. Onde eu vou estudar, qual faculdade vou fazer, será que eu vou trabalhar? Com relação à sexualidade, o início da vida sexual, será que é certo, será que é errado? Com relação ao caráter, será que isso é certo, será que isso é errado também? Com relação à descoberta da orientação sexual, será que eu vou ser aceito ou não perante a sociedade? Com relação à formação de opiniões, será que eu vou ser aceito ou não? Vivências de dia a dia, de rotina, alguns conseguem passar por uma fase de juventude muito tranquila, porque materialmente está bem servido, outros já passam por dificuldades pensando no que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar. Dentro do contexto social da coisa, será que eu vou ser bem visto ou não? Uma vez que vendo os meus antecedentes, os meus antepassados passando por uns perrengues, será que eu vou passar pelos mesmos perrengues? Então, assim, é uma fase onde a cabeça ferve bastante. A mente gira numa rotação muito grande. Então, essa formação de senso crítico, de caráter, leva os nossos jovens a algumas reflexões sobre muita coisa que se passa, principalmente com relação à formação de opinião, formação do caráter mesmo, né? O certo e o errado. Enfim, aí fica aquela coisa, né? Ferve bastante, mas é importante de acontecer. E muitas das vezes, quando a cabeça ferve, eles trazem para a gente, como evangelizadores juvenis, para as nossas mocidades, grupos jovens, né, grupos de juventude, muitas dessas questões. A família, ela
é claro que ela deveria ou deve dar o suporte a muitas delas, pelo menos dentro da realidade a qual eu me encontro nas duas casas espíritas, ajuda muito, mas tem coisas que, ao invés de procurar, por exemplo, o pai e a mãe, ele se sente mais à vontade de procurar a casa espírita, o evangelizador, enfim. Então, essas questões, elas podem ser trabalhadas, elas devem ser trabalhadas dentro da casa espírita também, com os nossos jovens. Uma outra coisa que os jovens enfrentam ultimamente, que eu tenho visto bastante alguns jovens colocarem, é a questão da falta de perspectiva. E isso é bastante preocupante. É aquilo assim, tipo, bem, as dificuldades estão aí, as portas não estão abertas, eu não tenho acesso a muitas coisas, as pressões sociais são muito grandes, você tem que trabalhar, você tem que e a namoradinho, e a namoradinha, e é, por que você pensa assim, por que você pensa assado, por que você não está fazendo o que fulano também está fazendo, porque fulano com a sua idade já fazia isso. E aí, quando entra essa coisa, né, que vem parte da família, parte das pessoas que convivem com a gente, essas pressões sociais sobre as escolhas que os nossos jovens fazem, desmotivam em algumas situações. Porque eu escolhi fazer isso. E aí vem, isso? Por que não fez aquilo? Ai, caramba, você escolher essa profissão vai morrer de fome. Porque você assumiu uma orientação sexual, se prepara para apanhar na rua. Enfim, e aí essa coisa, esse negócio desmotiva, deixa o jovem, sabe, sem ânimo, acaba a perspectiva, as preocupações aumentam, a ansiedade aumenta. Alguns dos nossos jovens sofrem preconceitos por conta das suas escolhas, e com isso acaba gerando um desgaste psicológico, um desgaste mental, e que vai para o nosso físico, alguns ficam até doentes por conta disso. Alguns, infelizmente, chegam a medidas extremas, onde a gente vê que o índice de suicídio, por exemplo, entre jovens é muito grande, principalmente em cidades do interior, por conta dessa falta de perspectiva, porque a cidade do interior é aquela coisa muito regradinha, né? Tipo, eu estudo, saio da escola, eu não vou para a faculdade, vou assumir lá o canto do meu pai, vou assumir o negócio do meu pai, da minha mãe, e muitos querem crescer, querem vir para as cidades grandes, e, enfim, e aí fica naquela coisa assim, tipo, para que eu estudei então? Para que eu vou estudar então? E não ser bem aceito, né? Imagina você morar numa cidade pequenininha e aí ter uma formação de opinião, ter um, uma orientação sexual diferente dos outros meninos, das outras meninas. E isso faz com que muitos jovens, principalmente em cidades muito pequenininhas, acabem tomando essas medidas extremas. A gente vê índice de suicídio em cidades do interior entre jovens de 18 e 25 anos muito grande. E, ok, e aí, o que a gente, enquanto evangelizador juvenil, pode fazer com relação a isso? Um outro ponto que é a realidade de hoje, a atual situação do planeta. Essas incertezas por conta da pandemia abalam as estruturas emocionais de muitos dos jovens. As relações virtuais, como a gente está tendo aqui agora, elas estão ficando cada vez mais chatas para eles. Eles falam muito disso. Zão, puxa, é porque eu não aguento mais reunião no Zoom. Eu não estou indo porque eu já fico o dia inteiro no computador por conta da escola e ainda tenho que ficar por conta da juventude, do grupo de juventude.
E então, assim, isso vai deixando eles bastante desgastados. E, assim, por conta da pandemia, muitos jovens tiveram que desistir ou adiar alguns planos, alguns sonhos. E o isolamento social, para alguns deles, é justificativa para o desânimo por conta dessa questão. É lógico que a gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que manter o isolamento social, é algo que é necessário, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que muitos deles reclamam por conta dessa falta de contato, dessa falta de. Eu tive que parar tudo da minha vida por conta disso, enfim. E aí eles vão ficando cada vez mais desanimados. E aí entra efetivamente o trabalho da juventude espírita, o trabalho o nosso papel enquanto evangelizadores juvenis, né? Primeiro, né, em que a doutrina espírita poderia ajudar, né, os nossos jovens? Então, tem um trechinho do Evangelho que está lá no capítulo 17 e no item 4, que diz o seguinte, essa é clássica essa frase: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, em que a doutrina espírita pode nos auxiliar? Primeiro, que ela é uma grande aliada nossa e dos jovens para o auxílio das nossas dúvidas morais. E para o jovem não é diferente, é um grande auxiliar. Se a gente tem dúvida com relação à nossa conduta, a doutrina espírita nos auxilia com relação a isso. Faz com que a gente exercite a nossa fé, a nossa esperança e estimula não só a gente, como também os nossos jovens, a prática do bem, a prática da caridade, o exercício da caridade. Então, a doutrina espírita ajuda a gente nisso. Tanto como subsídio para o evangelizador, obviamente, já que estamos falando de evangelização espírita, como para os jovens que, ouvindo os estudos e refletindo sobre eles, faz com que as dúvidas com relação a caráter, com relação à conduta, a questão do autoconhecimento, faz com que eles reflitam sobre isso, pensem bastante e, de alguma forma, auxilia os nossos jovens nessa caminhada evolutiva. E dentro, né, a gente estuda a doutrina espírita dentro das nossas casas espíritas. E a casa espírita, ela deve ser um local de zelo, de carinho, olhar para o jovem com um olhar carinhoso. A casa espírita deve ser um local de acolhimento e não de afastamento dos nossos jovens. A casa espírita ela tem o papel de aplicar com a juventude os fundamentos de acolher, consolar, esclarecer, orientar, que são os pilares da casa espírita. Se a gente pega lá o arquivo da FEB, né? Acolher, consolar, esclarecer e orientar. Esse é o papel da casa espírita. Então, ele deve ser feito com os jovens que chegam à casa espírita querendo aprender a doutrina, querendo se entender como pessoa, querendo com dúvidas sobre as suas condutas, enfim. Então, a gente acolhe, consola, esclarece e orienta. E principalmente, aí agora é uma coisa importante, passar para os jovens que estão na casa o sentimento de pertencimento ao grupo. Eles não são um grupo à parte. Muitas casas espíritas fizeram isso durante muitos anos.
Não sei como está hoje, acredito que esteja diferente, mas é trazer para os jovens esse sentimento de pertencimento. O evangelizador de juventude chegar para ele assim: você faz parte da família da Casa Espírita fulano de tal. Você é um membro desta casa, você participa dessa casa, a sua força a sua força de vontade de estar aqui, ela é relevante para a gente. Se você quer trabalhar conosco em alguma coisa, a sua força de trabalho é relevante para a gente. E não chegar e falar assim, porque ele é muito novinho, vai delegar isso daí para fulaninho. E que eu já vi isso acontecer. Mas acredito que hoje a gente tenha uma cabeça diferente. Acredito eu que boa parte das casas que já foram assim há um tempo atrás já pensem diferentes hoje. Né? De trazer o jovem para o, o contexto da casa, para os trabalhos da casa, para se sentirem pertencentes à casa. E nós, enquanto evangelizadores, a gente precisa trazer a doutrina espírita e os ensinamentos do evangelho para mais próximo deles. Esse é o nosso papel, é trazer o espiritismo, dar mais acesso à doutrina espírita, o espiritismo para eles, os ensinamentos de Jesus através do evangelho. A gente tem esse papel de trazer essas informações da forma que for perdão, mais útil para aquela casa espírita, porque a gente não tem uma receita de bolo com relação à evangelização. Quando a gente viu lá no início, alguns minutinhos atrás, que eu falei que cada jovem tem aí uma situação social e cultural diferente, então, muito provavelmente, o que a gente se utiliza como subsídio para a evangelização em uma casa espírita pode não funcionar em outra. Essa é a grande realidade. Eu trabalho em duas casas e eu sei muito bem que a atividade X pode funcionar em uma casa e essa mesma atividade não funcionar na outra e vice-versa. Então a gente precisa se adaptar ao meio, se adaptar às questões sociais, trazer coisas do dia a dia deles para dentro do grupo de juventude. E aí sim a gente aliar a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus a essas realidades. Isso é importante da gente fazer. Os jovens são diferentes, não assim. Tem gente que fala, o jovem é tudo igual. Não é. Porque cada um ali tem uma vivência, cada grupo tem uma vivência. Então, talvez trazer o espiritismo de forma mais prática, como eu falei, aliando coisas do dia a dia, fica mais fácil talvez de entender. Outros já têm uma vivência maior, por exemplo, com as obras básicas, já dá para estudar um pouquinho mais de intensidade as obras básicas, enfim, a gente tem que se virar como a gente pode, dependendo da circunstância e da relação que a gente tenha. A nossa tarefa enquanto evangelizador é também, utilizando os pilares das casas espíritas, é acolher os nossos jovens, consolar os nossos jovens nas situações às quais eles ali se sintam necessitados, esclarecer com relação a tudo que se passa sob a luz da doutrina espírita, sob a luz do evangelho, e orientar. E orientar, fazendo parte da vida desses jovens, mas com uma cautela aí que é interessante, com a cautela de não ser invasivo. Eu já me deparei com situações onde evangelizadores foram muito invasivos e os jovens acabaram não conseguindo
mas ter o contato necessário com determinados evangelizadores. Porque a gente não pode simplesmente se meter na vida dos nossos jovens. A gente tem aí esclarecimento, a orientação, o consolo, o acolhimento, mas respeitando o livre-arbítrio, respeitando o espaço, porque assim a gente acaba não... se a gente ficar apertando e pressionando como o restante da sociedade já faz, a gente acaba perdendo os nossos jovens. Então a gente tem que achar um meio mais carinhoso de chegar junto, de conquistar os nossos jovens para que a gente não seja tão invasivo e a gente consiga aí fazer o nosso trabalho. A gente trazendo um sentimento de paz, de renovação de energia, para que eles enfrentem as dificuldades, o cotidiano é importante, porque assim eles se sentem pertencentes à casa, a qual a gente está trabalhando, pertencentes àquele grupo e sentindo uma confiança boa com a gente. Então, é importante a gente trabalhar isso com os nossos jovens. Né? Então, acolhimento, consolo, esclarecimento, orientação, tomando toda a cautela para a gente não ser invasivo, não entrar na vida deles de sola, e dar todo o carinho que a gente precisa dar, sem julgamentos, sem apontar dedo dizendo que está errado. Por isso que a gente está ali consolando, orientando. É abraçar e não expulsar, né? Então, isso é importante enquanto evangelizador espírita. Então, para a gente fechar o nosso estudo, né, quais são as ações reais aí que a gente pode fazer enquanto evangelizadores, né? A orientação, com relação àquilo que a gente precisa passar, com relação à doutrina espírita, com relação ao evangelho, com relação às situações cotidianas. Se eles nos procuram para colocar alguma coisa de vida, a gente ter essa questão de nos orientarmos, né, de orientar a eles, né, com relação à situação, e da gente também procurar se atualizar, né, se atualizar, perdão, para que a gente consiga dar uma orientação correta. Diálogo, é sempre importante a gente estar falando com eles. Ter uma comunicação não violenta, não ser rude, não ser grosso, não ser estúpido com os nossos jovens, caso eles venham com alguma situação. Trazer reflexões sobre a vida, né? E faz com que todos nós, inclusive os evangelizadores, reflitam sobre, e esclarecer, né, importante sobre as coisas que acontecem e principalmente não julgar. Porque se chega um jovem falando que fez, a gente vai ficar com cara de espanto, meu Deus, ele fez. Vai ser condenado a umbral. Coitado, vai para o umbral sem parada, vai de uma vez só, porque ele fez aquilo. Nossa, como ele está equivocado. Se a gente chegar para ele e colocar dessa forma, ele não vai se sentir acolhido. A gente precisa ter uma firmeza nas nossas posições, é lógico, que se ele fez alguma coisa que é contrária àquilo que a gente passa, a gente tem que chegar, esclarecer, dizer para ele que não foi a atitude mais correta, mas ali não está ninguém para julgar, porque também somos passíveis de erro, e aí a gente entra com a orientação e com o diálogo. Porque assim, se a gente conseguir fazer isso tudo, os nossos jovens não vão saltar na vida sem planejamento, sem apoio, sem prever riscos com relação às suas escolhas. Então é importante que a gente faça isso. Então, o evangelizador juvenil, ele tem uma função de cuidar dos nossos jovens, né? Nós temos esse cuidado, e dar direcionamento e acolhimento sem julgar. Lembrando que nós, evangelizadores de juventude, a gente não substitui os responsáveis familiares, pai, mãe, tio, vó, com quem eles sejam criados.
mas a gente tem a oportunidade e a possibilidade de auxiliar aquele jovem na formação moral dele. A gente não está ali para substituir pai, mãe, tio, avó. Não está. Mas a gente pode dar uma ajudinha. Porque o que a gente fala para eles dentro do centro espírita, eles podem levar para casa. E aí facilita um pouquinho a vida dos responsáveis. E lembrar sempre que os jovens de hoje não são os mesmos de ontem. Então, se eu trouxer coisas de jovens do início dos anos, do início dos anos 2000, não vai ser a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa de hoje. Eu não posso trazer os problemas que aconteciam lá comigo no início dos anos 2000, porque 2021 é outro negócio, o papo é outro, as preocupações são outras. As decisões, sim, elas são muito parecidas. Né? O que eu vou ser da minha vida, qual a minha orientação sexual, se com relação à minha sexualidade, se eu gosto disso, não gosto daquilo, enfim. Isso, sim, é uma coisa que vem lá né, da juventude. Mas a abordagem, o negócio é outro hoje, é completamente diferente. Então, é bom a gente se atualizar. É bom a gente se atualizar, estar antenado, para a gente ver aí o que a gente pode estar fazendo pelos nossos jovens. Então, que a gente continue acolhendo, orientando, esclarecendo, sem julgar os nossos jovens, e para que a gente ganhe a confiança, o carinho, e que a gente faça um trabalho com os nossos jovens dentro das nossas casas espíritas, que façam com que eles se sintam pertencentes àquele grupo, que se sintam felizes dentro da casa espírita, que eles se sintam mais leves quando eles saiam dos grupos de juventude e fazendo o possível para que eles aguentem firme nessas situações e com as escolhas que eles poderão vir a fazer na vida deles. Então, era isso que eu tinha para a gente conversar. Mais uma vez, agradecendo demais aí pelo convite. Espero que todos fiquem bem, tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana e que estejamos aí em paz com o Papai do Céu, nos abençoando em todas as situações que a gente precisar. Um abraço a todos e até a próxima.